Oi, pessoal, tudo bem? Tô vindo aqui para responder as perguntas de vocês, que vocês fizeram lá no Instagram. Te convido a me seguir lá, porque lá eu tô mais presente, é mais fácil de criar conteúdo lá, então lá eu estou mais ativa. A primeira pergunta é essa aqui: o que te levou à cirurgia se eu não tive medo? Primeiro, muitas pessoas acham que o transplante é uma cirurgia, né? E não, ele é como se fosse uma transfusão de sangue. O único momento que a gente vai pro centro cirúrgico é quando a gente vai colocar o catéter. Então, medo eu tive, né? Então, assim, a gente não tem muita escolha, porque também conviver com a doença falciforme me dava muito medo. Então, é uma questão de escolha, de pensar bem, de decidir com essa equipe médica, de ver como vai ser seu prognóstico, como que tá sendo o seu tratamento, suas complicações. Aí aquela frase, a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Tô olhando aqui do lado para responder as perguntas de vocês. A próxima é como que foi a adaptação com pet em casa, né, após o TMO. Como eu não sou da cidade que eu fiz o transplante, eu fiquei um tempão fora de casa, eu fiquei mais de 80, acho que eu fiquei 85 dias fora. Então eu não tive contato com meu pet nesse período mais crítico, que é o começo do transplante. Então eu fiquei numa casa de apoio e no hospital. Quando eu voltei pra casa, eu fui orientada que eu podia sim ter a minha pet, que eu tenho uma gata, mas ela teria que estar vacinada, saudável, tem algumas regras da equipe médica e tudo vai depender de como você está evoluindo no quadro também. Eu estava evoluindo bem, e a minha médica liberou contanto, né, com a regra que a minha gata não passeasse, não tivesse convivência com outros animais fora da minha casa. Então ela fazia passeios e ela parou de fazer antes de eu voltar para minha casa e desde então não saiu mais, tadinha. E, e é isso, assim, tentando. No começo eu tentei ter menos contato possível com ela, de pegar, porque tem os riscos, né, de mordida, de arranhão, essas coisas. Aí até eu fui sentindo, assim, tentando me afastar um pouco dela, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas assim, né, com a mordida mesmo e o arranhão, e não limpar a caixa de areia, também tem essa regra de eu não ter esse contato. Então tem que ter uma pessoa responsável na sua casa que faça essa higienização da caixa de areia, ou que limpe, né, as fezes, o xixi do seu animal. E a única regra que as minhas médicas falaram muito é que eu não podia ter pássaro, né, passarinho, então como eu não tenho, tranquilo. É mais comum cachorro e gato. Então tem essas regras assim que são bem estabelecidas para você passar melhor esse período. Algumas pessoas falaram que foram orientadas a descartar o pet ou doar para outra pessoa. Não faça isso, por favor. Converse direitinho com a sua médica. Dentro das possibilidades, fique com eles, por favor. Outra pergunta, fala sobre os bichinhos de estimação. É bem repetida essa pergunta, muitas pessoas, porque acho que elas me veem, né, no Instagram com a minha gata. E com o tempo, assim, né, fui pegando ela no colo, aqui e ali, mas sempre com cuidado e tentar. A minha, ela é bem, assim, volátil, às vezes ela pode morder, então eu que tenho que ter esse cuidado de não deixar ela me morder. Uma outra pergunta, além de pais e irmãos, quais outros parentes podem doar a medula? No meu caso, foi meu primo que doou, então vai depender da sua configuração familiar. Primos também são prováveis que sejam doadores compatíveis, mas mais distantes, né? O mais provável é pai, mãe e irmãos, né? Os filhos do mesmo pai e da mesma mãe da pessoa que tem a doença. No meu caso, o primo foi compatível como se fosse o irmão, ele foi apto, né? Que é 50%, porque o meu pai e a minha mãe são primos primeiros. Então, se você tem essa consanguinidade na família, tem uma probabilidade maior de você ter primos compatíveis. No caso, eu tive 2 que eu testei, que foram compatíveis. Então, tem essa questão familiar. A sua equipe médica vai te orientar quais são os doadores prováveis que você deve fazer o HLA. Não dá pra sair fazendo em todos, né? Então, eles vão olhar a probabilidade e começar ali pelos irmãos. No meu caso, eu não tenho irmão, aí faz pai e mãe. São compatíveis, né? Aí faz o transplante ou não, então vamos tentar primo. Aí você vai buscando conforme essa probabilidade. E também tem uma curiosidade, em outros tipos de transplantes, você pode fazer compatível, mas com um tipo de sangue diferente. Na falciforme tem isso que não pode, a gente tem que ter o mesmo tipo sanguíneo do doador. Então, até o meu primeiro primo compatível, ele não tinha o mesmo sangue que eu, então não podia ser doador. Já o segundo foi compatível no HLA e o tipo de sangue também, que é o O positivo. Na doença falciforme tem que ser o mesmo tipo de sangue. E esse HLA é a fábrica do nosso sangue, a gente faz um exame para ver a compatibilidade da medula óssea mesmo. Então, o ápulo que eu fiz é 50% compatível e é possível fazer sim. Outra pergunta, qualquer pessoa pode fazer o transplante? Não, né? Tem um protocolo, né, no Brasil, das indicações para você fazer o transplante. No meu caso, foram osteonecroses em mais de uma articulação. Eu tenho em 4. Então, aí tem algumas complicações. Você já teve AVC, eu não lembro de cabeça aqui agora. Tem a portaria, né, do Ministério da Saúde, você tem que ter esses agravantes, né? Não responder às vezes a hidroxureia, não responder esses tratamentos, ter mais do que 3 crises ao ano, né? Vasoclusivas. E vai depender também se você tem um doador. Essas coisas acho que elas estão mudando e a tendência é que mudem mais. Por exemplo, se você é uma criança, que você não tem nenhuma complicação, mas você tem um irmão 100% compatível, alguma equipe com certeza vai aceitar fazer o transplante, porque na minha opinião e algumas opiniões, né, tem o protocolo, que é isso que eu falei, que tem que ter as indicações, e tem
essa tendência de você fazer antes que tenha uma complicação muito grave. Eu sou dessa torcida, né? A gente não tem que esperar, na minha opinião, você ter um AVC, uma complicação irreversível, para depois fazer. Mas isso é um pouco polêmico e eu acho que demora um pouco mais para mudar. Outra pergunta, quem tem anemia SC pode fazer transplante? Ou só quem tem a mais grave, né? Que teoricamente é SS, que é o meu caso. No protocolo também, até onde eu sei, é SS e S-beta, que são, assim, as prioridades, porque são os genótipos, né? Os haplótipos que são mais graves. Mas, como eu falei, cada caso é um caso. Porque tem casos de pacientes que é SC que vão evoluir muito piores do que algum SS. Então vai depender do seu quadro clínico, se você tem esse doador, principalmente quem tem um doador 100% compatível. Tem muitas... por isso que precisa de fazer uma consulta com um médico ou uma médica transplantadora, uma equipe, para te orientar melhor. Estou muito feliz com o seu transplante, obrigada. Mas ficou um vazio na informação sobre a falciforme. Me deixou um pouco em dúvida que não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Pelo que eu entendi, você queria saber mais sobre o porquê de eu ter feito. No meu caso, a indicação, como eu falei aqui, foi a osteonecrose. Então, eu não entendi muito bem essa afirmação, mas eu acredito que basicamente é isso. Eu fiz o transplante por ter a indicação e porque o transplante era a única opção curativa acessível pra gente hoje. O processo de transplante foi pelo SUS ou pelo plano de saúde, se eu optei ou o médico indicou. Uma pergunta muito interessante foi pelo plano de saúde, porque hoje no SUS eu ficaria na fila, né? A gente tem uma fila muito grande no SUS, infelizmente, e a falciforme é eletiva, no meu caso, porque eles vão passando casos mais graves na frente. Então, casos como leucemias, outros tipos de câncer, assim, que são bem graves. A falciforme, na minha opinião, também é muito grave, só que tem esse protocolo, que eles vão passando outros problemas. E a falciforme vai ficando. Eu espero que isso mude um dia, que a gente tenha leitos suficientes para todo mundo, né? Então, foi feito pelo plano de saúde. Eu tive uma mudança de plano, uma mudança na minha vida pessoal. E deu certo que esse plano atendia o hospital que eu precisava que ele atendesse. Então, eu uni o útil ao agradável. Sobre eu optar, o médico indicar, eu que optei. Mas assim, não é, eu optei, eu quero fazer transplante. Porque é uma coisa bem grave, é séria. Eu tive a coragem, né, de correr atrás, porque as situações estavam se alinhando, né? Tinha um plano. E infelizmente, muito infelizmente, eu tive indicação. Porque eu sempre falava que, não preciso, não tem indicação, respondo muito bem hidroxureia. Mas ao mesmo tempo eu me vi com 3 osteonecroses, depois agora eu descobri a 4ª, em articulações principais, que me limitaram muito a minha vida, me deixaram chegar a um ponto de precisar usar medicação, ansiedade, início de depressão, então, aí outras coisas também, então eu tive uma indicação muito séria, não foi porque, né, só porque a minha cabeça quis. Alteração no rim, meu rim direito é bem alterado, né, de perder microalbuminúria, e isso pode indicar que no futuro eu perderia meu rim, então o medo é bem grande, e mesmo respondendo bem a hidroxureia, mas como ela não é curativa, a gente pode ter essas alterações. E no fundo do olho direito também, eu já tive uma retinopatia, e eu vim acompanhando e era algo potencialmente que podia ser grave também. E fora tudo, né? Você convive com a falciforme, você pode ter absolutamente tudo. Então eu tive essa indicação, né? A gente tem um protocolo, tinha indicação, tinha plano de saúde, faltava o doador, né? Então eu comecei, antes de algum médico falar pra mim, faça, porque a gente não tá nesse momento, parece que a maioria dos médicos não indicam, não fala assim pra você, faz. A maioria, acho que pelo contrário, né? Reprime um pouco isso. Então eu solicitei pra fazer a HLA, porque eu tenho essa consanguinidade na família. E pra minha surpresa, meu pai foi 100% compatível. Só que primeiro você fica feliz, depois você fica triste de novo, porque a idade dele, a medula não ia ser muito legal, né? 62 anos, então, se fosse em outro momento da minha vida, eu fosse um bebê e ele mais novo, né? Seria a opção. Porque 100% sempre vai ser melhor. Mas, como a gente viu que tinha esse 100%, ficou com aquela dúvida, assim, pode ter outros. Como eu não tenho irmão, fui pros primos, né? Aí primeiro tive um primo compatível, mas não tinha o mesmo tipo sanguíneo, aí não daria. Aí isso eu tô resumindo aqui, mas eu quero compartilhar os detalhes disso, porque pra quem tá nisso é um processo muito desgastante emocionalmente. Aí eu descobri esse outro primo que realmente doou pra mim, ele tinha o mesmo tipo sanguíneo, uma boa vontade, maravilhosa e linda, e ele aceitou doar pra mim. Então teve todo um contexto pra eu conseguir, muita coisa precisa dar certo, muitos milagres precisam se encaixar pra conseguir, né? E respondendo a próxima pergunta, que é praticamente a mesma coisa, como foi o processo para o transplante, como tudo começou? Começou disso, dessa minha identificação, por isso que eu gosto de compartilhar informações com vocês, porque eu estava munida de informação, que a minha hora de buscar isso tinha chegado, né? Minha hora de bater a porta, porque eu vi que a doença falciforme se agravando muito, aí o que eu podia fazer? Ou continuar convivendo com ela, e ela me mostrando ali que ela estava se agravando, ou tentar uma outra alternativa, que era a cura. Igual a primeira pergunta, se eu tinha medo. O medo era de conviver com a falciforme também. Então, é o medo do transplante, é o medo da falciforme. Mas o transplante você tem uma possibilidade de cura. Então, com a minha fé, você renasce, né? Até a minha aparência, eu tô bem natural aqui pra vocês verem. É impactante, porque primeiro você perde o cabelo, pra quem tá acompanhando lá nas redes sociais. E fora o impacto emocional, físico que a gente tem. Agora minha sobrancelha tá caindo, a pele a gente tem bastante alteração. Não é um processo fácil, eu já tô indo pro 6º mês, ainda tô bem restrita, bem dentro de casa. Mexe muito com a cabeça, mas no final você vale a pena porque você tá buscando a cura. Então,
Eu sei dos desafios que tem pra todo mundo por conta do SUS, ainda, né, tem muitas barreiras, mas o conselho que eu dou é não desistam. E eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, embora eu tenha mais 2 páginas de pergunta, então vão ficar outros vídeos, outras perguntas para os próximos, tá? E se você quer ter mais informações em tempo real, fica lá no Instagram, que lá eu tô quase todo dia respondendo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.